Olá, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do alexdornelles.cap. Esse Instagram aqui é um Instagram exclusivo para médicos, exclusivo para profissionais da saúde que têm um consultório e que desejam alavancar os resultados do seu consultório. Por isso que eu criei esse Instagram aqui para falar sobre esses assuntos de melhorar os resultados do seu consultório. Eu sou Alex Dornelles, sou cirurgião vascular, tenho 2 consultórios de alta performance, um consultório na cidade no oeste de Santa Catarina, né? Um na cidade de Maravilha e outro na cidade de Chapecó, aqui em Santa Catarina. E esse Instagram eu criei justamente para conversar sobre assuntos relacionados de como melhorar a performance do seu consultório. Um abraço aí ao pessoal que está entrando aí, obrigado pela presença. E antes de iniciar esse assunto da live de hoje aqui, que o assunto será sobre consentimento, né? O termo de consentimento livre e esclarecido, ou livre e informado, como ele é falado, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre a importância desse termo para que você comece a botar em prática isso no seu consultório. Eu já faço isso há muito tempo e hoje eu convidei... Hoje o nosso convidado, na verdade, é uma pessoa muito importante, um amigo aí, que é o Dr. Rodrigo Delgado, que eu acabei conhecendo aí pelas lives e pelas conversas aí pelo Instagram, e acabei conhecendo melhor ele quando eu comprei um livro dele, né? Que tá aqui o livro, A Defesa do Médico. Então o Dr. Rodrigo Delgado, ele é advogado, ele é escritor, né? Porque ele tem alguns livros publicados, e ele é especialista no direito médico. Então, a gente conversou para ele vir falar sobre esse termo de consentimento livre e informado, para trazer para você, médico aí, muito conhecimento e saber até como aplicar esse termo, a importância desse termo e várias dúvidas aí que você pode ter sobre isso. E por isso eu trouxe uma pessoa importantíssima aí, que é o ilustre aí Dr. Rodrigo Delgado. E antes de a gente iniciar essa live, eu quero falar para você que se você tem alguma dúvida sobre o assunto, você pode ir comentando aí, que na medida do possível durante a live a gente vai estar esclarecendo as suas dúvidas. Se você tem algum médico aí, algum profissional da área e que precisa entender um pouquinho mais sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, você pode também encaminhar essa live ou convidar essa pessoa para vir assistir, que eu não tenho dúvidas que você vai aprender muito aí, porque o Dr. Rodrigo tem muito a nos ensinar. Ele já me ensinou bastante aí nos seus livros, né? E ele tem muito a ensinar para nós, vai estar aqui ao vivo hoje falando conosco sobre esse assunto. E o último recado importante que eu quero falar para você aí, se você é médico, se você é profissional da saúde, tem um consultório, e você já encara o teu consultório realmente como uma empresa, você sabe que seu consultório é a sua empresa, e se você pretende melhorar o marketing da tua empresa, eu convido você a ficar até o final dessa live, porque no final dessa live eu vou dar dicas de como eu alcancei aí os quase 100 mil seguidores no meu Instagram profissional, que é Dr. Alex Dornelles. Convido você a seguir lá, onde eu falo conteúdo de vascular. E se você, para você aí que ficará até o final da live, eu vou dar uma senha para você, onde você vai ter o direito aí de assistir uma aula exclusiva minha aí, com conteúdo de altíssimo valor, onde eu vou estar falando algumas estratégias de como eu comecei lá atrás para conseguir os quase 100 mil seguidores. Então eu vou falar uma breve aula aí para você que ficará até o final da live. Aí vai ser só uma senha que eu vou liberar lá, você não vai ter que se inscrever em lugar nenhum, você só vai ter que pegar essa senha, mandar um direct e tá tudo certo, você vai ter acesso aí a uma aula 100% gratuita, que eu não tenho dúvida que vai te ajudar a alavancar os teus resultados aí no teu marketing digital, por exemplo, tá bom? Então eu vou chamar aí o nosso convidado, Dr. Rodrigo Delgado, já vou estar chamando ele para nós começar esse bate-papo. Entra aí, vamos começar a conversa então. Estou no aguardo aqui. Pessoal que está entrando, mais uma vez eu falo aí, tem dúvida, coloque aí embaixo que logo, logo nós estaremos respondendo para você. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Alex. Tudo bem? Como é que vai? Tudo tranquilo. Eu quero saber o seguinte, você está me enxergando bem? Está tudo certo? Está escutando bem? Está tudo ok? Tô vendo bem. Tá um pouquinho baixo só o som. Som.
Tá, e agora eu aumentei aqui, pode ser que você consiga escutar melhor. Vê se está tudo certo aí. Aumentei um pouquinho aqui. Eu estou te escutando muito bem. Perfeito. Tô ouvindo. Tá Então, tranquilo. beleza. Então, beleza. Doutor Rodrigo, é um prazer enorme estar fazendo a live com você. Parabenizar aí por um dos livros, que é o que eu adquiri. Eu sei Obrigado. que você já me mandou um outro aí, você já me contou. Tá Já aqui, deve ter. esse aqui, ó. Revisado, ampliado, revisto. Tá chegando aí em Chapecó em breve. Beleza, muito obrigado já em primeira mão, obrigado pelo Isso. convite e obrigado pelo presente aí, com certeza farei muito bom uso. Doutor Rodrigo, antes de a gente começar esse assunto aqui, eu quero que você se apresente, eu vou falar você porque somos da mesma idade, né? Somos amigos também, então eu quero que você se Sim. apresente, diga da onde você fala, diga a tua experiência, fale sobre as tuas publicações aí para nós iniciar esse conteúdo, que eu não tenho dúvida que será um conteúdo de muito valor para quem leva o seu consultório muito a sério, o médico, no caso, né, que leva o seu consultório muito Sim, a sim, sério, assim sim. como eu levo, não tenho dúvidas que vai aprender muito aí para colocar em prática no seu consultório a partir de amanhã, já falando aí do termo de consentimento. Então vai lá, fala aí. Bom, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Mendes Delgado, sou do interior do estado de São Paulo, aqui de Birigui. Faz 20 anos que a gente está aí na lida da advocacia. Tenho 10 livros escritos, 5 publicados, já indo alguns para a quarta edição, tanto na área do direito civil, médico e penal. E sou um apaixonado pela ciência jurídica, pesquiso muito, escrevo, publico em periódicos, porque eu acho que a partir do momento em que você tem conhecimento, a única maneira de você crescer é transmitindo, é compartilhando esse conhecimento. E o meu pai me ensinou que a educação é o único instrumento de progresso do ser humano. Então, como uma forma de deixar um legado, um contributo, eu parti para essa área de pesquisa. Legal, muito bom, muito bom. Então, 10 livros já escritos. Bom, que legal. Parabéns mais uma vez aí, doutor Rodrigo. E eu só tinha Obrigado. adquirido um, agora eu vou ter dois já daqui uns dias. Com certeza. Não, os próximos vão de presente. E até aproveitando que você vai proporcionar aos internautas que estão nos assistindo uma aula gratuita, eu vou montar um e-book especialmente em parceria com o Projeto CAP e vou te mandar esse e-book sobre o termo de consentimento com as dicas mais interessantes e importantes para a confecção de um documento que efetivamente blinde o consultório do profissional. Legal, muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Estou na É isso. expectativa para nós ter esse documento aí que vai agregar muito aí, com certeza, na vida dos médicos, dos profissionais aí que têm consultório e que precisam entender. Bom, vamos lá então, doutor Rodrigo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Vamos lá. Eu botei aqui algumas dúvidas e tal, que o pessoal manda às vezes aqui no Instagram e que a gente mesmo tem interesse que as pessoas saibam. Primeiro, quando a gente fala termo de consentimento livre e informado, o que você, como advogado, diz que é esse documento para nós? O que é esse termo? O que é isso? O termo de consentimento nada mais é do que uma concretização com parâmetros muito claros da relação médico-paciente. A gente sabe que é muito comum que quando o paciente ele entra no consultório médico, o mais corriqueiro é que a pessoa faça um contrato verbal de prestação de serviços. A partir do momento que você atende, que você diagnostica, enfim, aquela primeira consulta, você já estabelece um contrato de prestação de serviços. O termo de consentimento livre, informado, ou informado e esclarecido, aí a doutrina ela tem uma variedade de significados e distinções, nada mais é do que um negócio jurídico que visa estabelecer os limites das relações entre médico e paciente, dando a cada um as suas atribuições. O que a gente tem notado, e alguns pacientes no passado vinham me perguntar, e por incrível que pareça, o paciente ele acredita que ele não tem obrigações.
E aí eu comecei o estudo para ver, porque ao mesmo tempo em que o Código de Defesa do Consumidor veio para a proteção do paciente, que é considerado a parte mais fraca da relação, mas isso também tem que ser analisado, a gente começou a ver que a pessoa que estava sendo protegida, na verdade, estava usando isso como uma forma de se isentar das suas obrigações e responsabilidades. É a mesma coisa quando você estabelece em direito penal a menoridade, e aí o menor, ou de menor, como eles se falam, eles se valem dessa menoridade para fazer o que é errado. Então, daí a necessidade que nós sentimos de pesquisar e estabelecer os limites entre a obrigação do médico, mas também a obrigação do paciente. Então, o termo de consentimento nada mais é do que um balizamento e o estabelecimento de deveres e obrigações para ambas as partes. Entendi. Não, ótimo. Muito boa a tua explicação, explicou muito, muito claramente, deu muito bem para entender. Agora, uma pergunta que a gente sempre se questiona é o seguinte: esse termo, esse documento, ele em si, esse documento escrito, ele é obrigatório ou não é obrigatório? Pelo artigo 22 do próprio Código de Ética Médica, sim, ele é obrigatório. As exceções são um caso de emergência, onde o paciente está em risco de morte ou de sofrer algum tipo de prejuízo irreversível, situações de internação compulsória, situações envolvendo saúde pública ou algum tipo de paciente com limitações da sua capacidade intelecto-cognitiva, que são os portadores de algum tipo de psicopatologia. Então, nesses casos específicos, não é obrigatório, naquele momento, o termo de consentimento. Mas a regra é que exista, sim, a confecção desse documento. Tá, então agora vai uma dúvida realmente minha, porque isso até é um questionamento, por quê? Porque eu sempre entendi que a nossa obrigação é passar ao paciente todas as instruções. Quando eu falo tudo de risco, se eu vou fazer qualquer procedimento, se eu vou dar qualquer medicamento a ele, eu tenho a obrigação, o dever de informá-lo, né, de tudo isso. E o meu questionamento era se isso precisa obrigatoriamente ir ao médico no consultório, porque no hospital eu sempre soube que é obrigatório a instituição ter. E aí o médico, eu sempre entendia, não sei, é por isso que eu estou perguntando aqui, que o médico ele tinha o dever de informar, que essa é a obrigação do médico, o dever de informar. E que esse documento ele seria uma prova, e que ele vai chegar lá na frente de um juiz, se for o caso algum dia, e seria uma prova para dizer para você, não, mas você explicou aquilo, porque o paciente pode dizer para mim, não, você não explicou, Alex, você não me explicou. Ele diz, não, mas eu te disse, lembra? Não, mas não explicou. Então seria um documento, uma prova para dizer, não, peraí, eu expliquei. Mas então esse documento também é obrigatório ou é só o dever de informar que é obrigatório? Como é que fica isso? O termo, na verdade, ele cumpre o dever de informação do médico e garante fundamentalmente o direito de autodeterminação e de autogovernabilidade do paciente. Ele, na verdade, hoje, dentro da relação médico-paciente, ele é um coparticipante dos procedimentos terapêuticos que vão ser prescritos para ele. Por quê? Inclusive, no próprio termo de consentimento, que é regulado pela Recomendação 1/2016 do Código Federal, do Conselho Federal de Medicina, tem que constar que, inclusive, o paciente tem o direito de negar o tratamento. Então, na verdade, é uma coisa muito mais ampla. Se você tem esse documento na mão, é muito mais fácil caso você seja acionado judicialmente, você provar algumas condições de exclusão de responsabilidade, dentre as quais a mais importante, que garante ao médico uma ficha limpa, digamos assim, é justamente aquilo que se conhece como culpa exclusiva do paciente. Então, como no termo, o próprio profissional, ele vai colocar a terapêutica, aproximadamente o prazo de duração, as possíveis contraindicações, até o fato da técnica, que depois a gente pode abordar, que é uma causa de exclusão de
de responsabilidade na medida em que, por mais segura que seja uma técnica, ela tem a sua possibilidade de uma resposta diversa, dependendo do organismo de um ser humano, você vai estar caucionado, você vai estar amparado para obter essa isenção de responsabilidade. Por quê? Dependendo da situação, quando você não está devidamente documentado, claro que existem outros meios de provas, entre as quais a mais importante, que é a pericial, o médico ele pode ser responsabilizado em três esferas, que é uma grande dor de cabeça para o profissional, que tem que colocar suas atenções na sua clínica, na sua rotina, que é a responsabilização civil, onde o paciente sempre vai pedir uma indenização por dano material, moral e ou estético, uma responsabilização criminal que pode acontecer, seja por lesão à integridade física em grau leve, moderado ou grave, e a comunicação da infração ao Conselho Regional de Medicina competente, que vai abrir um processo ético-administrativo, que também é uma grande dor de cabeça, uma perda de energia para o profissional. Entendi, entendi. E assim, ó, deixa eu perguntar para você aí, doutor Rodrigo, e quais casos que você deve utilizar o termo? Será que é só para quem faz procedimento? Como que você deve fazer esse termo aí? Ou como é que você orienta aí os profissionais médicos a fazer isso? Eu, tanto com base na interpretação que eu dou para o Código de Ética Médica, e o artigo 41, parágrafo único, diz que a infração ética é vedado ao médico não usar o termo, eu recomendo a todos os profissionais que em qualquer procedimento utilize o termo de consentimento. Eu vou até citar um exemplo, há uns 2 meses atrás eu tinha algumas, não eram bem verrugas no rosto, que precisava cauterizar, aqueles poros bom, eu não saberia explicar o termo médico. E só para cauterizar 5 ou 6, eu assinei um termo de consentimento, explicando das reações, as recomendações, as pomadas que eu tinha que passar, se eu tomasse sol ficaria a marca, etc. Tudo bem especificado. Então, quer dizer, se eu, contrariando aquelas recomendações, fizesse ao contrário do que me foi passado, e hoje eu tivesse com manchas horríveis no rosto, eu não poderia responsabilizar o médico, porque ele está caucionado documentalmente. Entendi. E aí entra uma importância, entra um detalhe importante, né? Que é o seguinte, né, doutor Rodrigo? Quem tem que aplicar esse termo é o médico, né? Isso é o principal. Quem tem que explicar isso para o paciente é o médico. Então, ele tem que pegar esse termo e explicar para o paciente o que vai ser feito, como você comentou aí, né? Quais os riscos, quais os benefícios, que tratamento vai ser feito, quais as orientações no pós-procedimento para que o paciente também assuma a parte de responsabilidade dele, né? Para ver como é importante a gente fazer e ter essa conversa com o paciente, porque as complicações elas são inerentes a muitos procedimentos, a gente sabe que a estatística existe, então não é 100% nenhum tratamento, a gente sabe que vai cair de alguma forma na estatística. Então, essa é a importância de você, médico mesmo, aplicar esse termo. E uma coisa importante, né, doutor Rodrigo, é em termos simples, numa linguagem que o paciente consiga entender, porque é a mesma coisa, você falando comigo aqui, você é advogado, e você me fala os termos técnicos do advogado, eu não entendo quase nada, né? E a mesma como nós coisa temos dos que termos evitar o médicos. juridiquês, vocês acabam tendo que evitar o mediquês. Exatamente, para que a gente seja claro com o nosso paciente e Sim. para que ele entenda isso e assine um documento qual ele entendeu. Isso é um detalhe extremamente importante, né? Então, eu quis complementar o que você falou aí antes. E alguns detalhes que eu gosto de falar, como eu faço, né? Eu vou comentar um pouquinho como eu faço. Eu sempre, doutor Rodrigo, quando o paciente chega e senta, no final da consulta, quando é um pré-procedimento, a gente vai conversar sobre esse termo de consentimento livre e esclarecido. E aí, nesse termo, eu faço um termo
que ele não é genérico, porque até antes de falar como eu faço, quero que você fale sobre isso. Esse termo ele pode ser genérico para todos os tipos de procedimentos, ou como é que você orienta isso? Que agora eu lembrei de te perguntar isso. Antes de eu comentar como eu faço, quero que você dê a tua expertise nisso aí. Cada procedimento exige um termo específico. Não dá para, por exemplo, nós, na área jurídica, nós temos a procuração, que é um instrumento pelo qual a pessoa nos confere poder para defendê-la, né, tanto na área administrativa como judicial. Existe um modelo pré-pronto que é básico e você só muda lá embaixo a finalidade, para que ação que é. No caso específico da medicina, eu aconselho, na verdade é uma diretriz do próprio Conselho Federal de Medicina, que se faça de maneira especificada para cada procedimento. Não pode ser genérico, porque a partir do momento em que você dá uma brecha para a interpretação, a parte contrária vai interpretar da maneira que ele achar mais conveniente para o seu cliente, óbvio. Isso está dentro da própria sistemática da defesa. E o que acontece? Já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que na relação médico-paciente o Código de Defesa do Consumidor é totalmente aplicável. E o consumidor, ele é a parte considerada hipossuficiente. E essa hipossuficiência não é só do ponto de vista financeiro, não é essa visão legal que o diploma legislativo traz. É uma hipossuficiência em termos de conhecimento técnico. Então, do ponto de vista do conhecimento técnico-científico, assim como eu estou numa posição de privilégio em relação ao meu cliente, qualquer profissional que tenha a expertise diferenciada, ele está numa posição maior. Então, aquele que se valeu dos serviços é considerado hipossuficiente. Então, ele tem muitas vezes, nessa relação, direito à inversão do ônus da prova. O que é isso? Tudo que eu alego que uma pessoa fez, eu tenho que provar que ela fez. Se o juiz determina a inversão do ônus da prova, na verdade, a parte contrária é que tem que provar que eu não fiz. Então, para evitar essas questões, e aí uma vez um amigo meu me perguntou, porque hoje até o termo de consentimento, e isso pode ser matéria de um outro encontro, esse termo ele tem que estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a conhecida LGPD. Aí ele falou assim, mas eu tenho que me blindar, eu tenho que blindar a minha empresa. E aqui eu vou me valer de um conceito de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que escreveu uma obra clássica, dentre muitas outras, chamada Modernidade Líquida. Então, o que acontece? Hoje nós não temos mais o médico de família, o médico de cabeceira, aquele médico que atendia meu pai, me atendia meu filho e se desse até o bisneto, né? Infelizmente, os relacionamentos, as amizades, enfim, não há mais essa concretude. Então, nós temos que nos antecipar, e aqui vem uma visão bem do Sun Tzu, né, a arte da guerra, nós temos que nos antecipar ao inimigo. E às vezes o inimigo é aquela pessoa que aparentemente vem para você chorosa, desesperada, mas que se você não fizer exatamente o que ela quer e da maneira que ela quer, e nós não sabemos se essa pessoa tem algum tipo de distúrbio neuropsicológico, isso acaba se virando contra você. E se você não tiver devidamente caucionado, documentado, você corre o risco de perder uma ação de maneira injusta por falta de prova. Entendi. Pois é, e tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem. Porque os pacientes, eles querem, às vezes, alguns tratamentos, e se você sabe que isso não é factível, que não pode ser naquele paciente, você tem que trancar o pé e pronto, né? Então, são alguns cuidados que, às vezes, parece fácil, mas no calor da hora lá, você acaba, eu vou tentar fazer isso aqui. É muito comum, às vezes, para você ver como isso é importante, doutor Rodrigo, porque, às vezes, vem pacientes que querem fazer um tratamento simples, né? Vamos dizer simples, mas um tratamento dos vasinhos, por exemplo. E às vezes você vai lá e examina, olha só, eu não trato isso aqui, nós temos que tratar toda essa doença que está começando aqui nessa variz maior e que está originando esses vasinhos aqui. Se você quer ter um resultado, você precisa tratar tudo isso, senão não vai tratar. Ah, mas eu queria só tirar a sujeirinha ali para debaixo do tapete. Pô, mas você não vai ter resultado. E muitos pacientes querem convencer, não, doutor, mas vamos fazer, se não der resultado, não tem problema. É fria, porque vai ter resultado baixo, e aí você se meteu aí
num problema. Então, é melhor não fazer algum procedimento do que tentar amenizar as coisas e entrar na jogada. Então, às vezes é simples, exatamente o que você falou aí, não entrar aí na jogada, porque às vezes é uma enrascada que você está se colocando aí Sim. e depois vai vir a punição para você. No Brasil, o nosso código de ética e as nossas normativas sobre marketing jurídico, elas são bem restritas e nos impedem de mercantilizar a profissão. Mas quando nós fazemos um parâmetro, uma comparação com os Estados Unidos, lá é extremamente agressivo. Lá, inclusive, chegam a colocar em outdoors: você processou o seu médico hoje? Não, venha falar comigo. Então, assim, gerou-se uma indústria, e infelizmente alguns colegas têm visto dessa forma, que é um grave e grande equívoco, de achar que isso é um nicho no sentido de vamos processar o médico porque o paciente é hipossuficiente, ele é coitadinho e sempre estará com a razão. Não é assim. Se você não tiver provas contundentes de que aconteceu um caso de erro médico ou de má prática médica, não adianta se aventurar. Porque, na verdade, o processo judicial, ele visa restabelecer um equilíbrio que foi quebrado, visa buscar a justiça, e não se transformar num cassino ou na Mega Sena, vamos entrar, vamos pedir justiça gratuita, no que der, deu. Não, não é bem assim. Você tem que ter pelo menos indícios de prova. Você pode não conseguir provar categoricamente num primeiro momento, porque isso depende de perícia de outros profissionais, inclusive de perito do juízo, para constatação do que foi alegado. Mas sem um indício mínimo de provas, você não deve se aventurar juridicamente. Interessante. Importante isso, né? Mas isso é importante nós, como médicos, olhar e sabermos que a gente tem que se armar, né? Ter provas caso Sim, venha a acontecer alguma coisa, para que você consiga comprovar que você explicou todos aqueles riscos que existiam. E se você não tem o documento do qual a gente está falando aqui, você não tem prova alguma. E aí, como que você vai se defender? Mas antes disso, eu queria comentar, Rodrigo, uma coisa importante. Eu coloco para, não vou dizer 100% dos meus pacientes que vão fazer procedimento, algum passa às vezes despercebido, mas 99% dos meus pacientes eu aplico o termo de consentimento livre e esclarecido. Mas o meu grande propósito de aplicar esse termo, eu vou dizer bem, ser bem sincero com você, não é até mesmo medo de processo, viu? Porque me considero ter uma boa relação com meus pacientes, eu tenho uma boa relação médico-paciente, eu tento ser o mais sincero possível com eles, e o termo de consentimento, ele me aproxima muito a essa sinceridade, sabe? Quando eu sento, que eu já expliquei tudo, que eu já olhei, eu deixo por último realmente o termo, para não assustar, porque também não posso assustar, porque se eu já botar o termo de consentimento de cara lá na entrada do meu sim, sim. consultório, eles vão fugir, os pacientes vão fugir de lá. Só que depois que eu já fiz toda a consulta com o meu paciente, já examinei, já fiz todos os exames necessários, esse é o momento que eu já sei que o paciente já vai fazer o procedimento comigo, ele já fechou o tratamento, ele já está disposto a tratar comigo, daí eu vou sentar com ele e vou dizer, olha aqui, ó, vamos fazer o tratamento, agora vamos conversar um pouquinho do que a gente vai fazer, de quais são os objetivos desse tratamento, quais são os possíveis resultados, que eu, juntamente com você, também quero esses resultados, e vamos falar aqui um pouquinho do que pode acontecer errado. E eu sempre fortaleço muito com o meu paciente, cara, pode acontecer essas coisas aqui, e eu quero que você entenda isso. E qualquer coisa Sim. disso que aconteceu, eu vou estar junto com você para nós resolver, porque eu sou a pessoa que preciso saber o que aconteceu para eu te ajudar das diferentes formas que tiverem. Mas isso não é só para me proteger judicialmente, sabe, doutor Rodrigo? É para eu ter mais Sim. tranquilidade quando eventualmente acontece essas complicações que, como eu falei, ninguém está livre de complicações. Quem disser, quem opera, quem faz procedimento, que nunca teve complicações, já sabe. Tem um ditado aí que diz, ou você está mentindo, ou você não faz procedimento. Ou você mente que não tem complicação, ou você está fazendo muito pouco procedimento. Você faz bastante, você vai ter, não tem jeito. Agora, como que você vai lidar com isso? Aí que vai fazer a mudança de jogo. E quando você conversou previamente com o paciente, botou tudo em pratos limpos,
que fez o teu melhor, que está fazendo o teu melhor, mas que existem esses riscos, o próprio paciente entende e ele está junto com você e na grande maioria das vezes você resolve muito bem isso, né? E o paciente já vinha preparado. O grande problema é o alinhamento de expectativas, né? Esse é um grande problema. Exato. Então, é o que eu te digo, Exato. eu acho extremamente importante para a sua defesa, e você que escreve muito sobre a defesa médica tem que bater mesmo nisso, mas eu vou além, porque o médico às vezes tem uma dificuldade, ficar preenchendo esse papel, não sei o quê. Eu gosto de fazer, eu te digo que eu já aprendi isso, porque eu gosto de ser transparente, e é o momento que a gente conversa, eu sublinho, eu pego, olha só como eu faço, que eu ia contar no início. Eu tenho o meu termo, que ele é um termo global, assim, mas eu destaco as partes. Dependendo de cada paciente que tratamento vai ser, eu vou destacar essa parte. Eu vou pegar aquelas complicações possíveis dessa parte do tratamento e eu sento com o paciente no final, eu sublinho as que, na característica dele, tem mais condições de acontecer. Eu tenho os riscos que são extremamente raros, os mais comuns e tal. E aí eu sublinho tudo. E depois o paciente vai ainda conversar com a secretária vai reforçar olhando esse papel e mostrando, doutor conversou sobre isso, tem sublinhou aqui, isso, então você vai para casa, lê esse termo e quando você Exato. voltar, você traz ele assinado aqui. Daí ela traz assinado, a gente fotografa, bota no sistema e o paciente fica com a via dele para ele também lembrar que ele tem o documento que ele assinou e se tiver algum problema ele Perfeito. traz para nós o documento e a gente conversa. Nunca tive problema, vou falar bem a verdade com você, doutor Delgado. Nunca Que tive bom. problema, graças a Deus, espero também não ter na minha vida como médico, mas eu sempre converso muito e me protejo ao máximo, mas entendendo que esse é um documento que você precisa, se você leva a sério a tua profissão, leva a sério o teu consultório como empresa, esse é um documento simples, fácil, que em 2 a 3 minutos, quando você já tem prática, você resolveu muitos problemas lá para frente. Porque essa Exato. comunicação é o que liberta você de muitos processos médicos. Você deve saber muito melhor do que eu sobre isso aí, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Se está tudo claro, e, e até, não sei se você ainda vai abordar isso, mas só para complementar, naquele momento em que se explica os riscos do procedimento, as possibilidades, por mais vanguardista que seja a técnica, sempre é uma imprevisão da resposta biológica, como a gente já disse. Se a pessoa tem dificuldade, sempre é importante chamar mais uma pessoa da confiança do paciente para explicar, e aquilo que você bem colocou, colocar em linguagem simples os termos que não tem como fugir, às vezes, de alguns termos técnicos. Colocar se valer do dicionário, explicar aquele conceito, o que é, e pedir até que testemunhas assinem, dependendo da complexidade. Eu até erigiria como exemplo aqui um procedimento oncológico muito invasivo, e aí acho que tem que chamar toda a família, explicar todas as possibilidades, e aí sim, como é um caso de grande envergadura de um resultado totalmente imprevisível, chamar sim, pessoas para acompanhar e falar, olha, o quadro é esse, a situação é essa, a gravidade é essa, e pode acontecer todas essas consequências. Dá o termo para a pessoa, fala, olha, vai para casa, lê, conjectura, vê o que você quer e volta aqui para a gente fazer. É isso aí. Mas isso, para chegar nesse nível, né, doutor Rodrigo, a gente precisa muita maturidade da nossa parte, né, como médicos, Sim, entendendo que esse termo ele não é para afastar os pacientes, ele é para aproximar os pacientes. Então, quando a gente começa a sim. entender, eu sempre consigo entender isso. Como eu digo, eu gosto do termo, para mim não é. Muitos dizem assim, mas eu tenho que atender rápido, isso é perda de tempo, tem esse documento para explicar. E eu já não acho dessa forma. Eu aproximo o meu paciente, eu deixo ele mais próximo de mim quando eu converso sério com ele e mostro é isso que tem, os resultados que eu espero são esses, e existem esses Sim. probleminhas aqui que podem eventualmente acontecer. E aí está tudo certo. E quando tem uma doença mais grave, com certeza, quando você conversa antes com os familiares, né?
ter aquela conversa franca com os familiares e dar liberdade de escolha para eles, tanto que o consentimento é livre, esclarecido, informado, ele tem liberdade de querer fazer o procedimento com você ou não. A liberdade é dele de escolha. Quando você tem essa tranquilidade no teu trabalho para dizer, olha, é isso que eu tenho para te oferecer, e você tem essa liberdade para deixar o paciente levar, cara, é muito bom isso. Eu já tive paciente que chegou me contando, um outro paciente chegou me contando, doutor, eu fui fazer um procedimento lá e já me deram aquele papel lá e coisa. Eu não assino papel porque isso aí é só para arrumar coisa, como ele falou, né? E daí eu disse assim, mas como assim não assina papel? Se você, até cortando o cabelo, tem risco de cortar a orelha. Então, se você não Lógico. se você não quer assumir nenhum risco, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só a gente não vai fazer nada, não tem problema, tá tudo certo. Para não assumir risco nenhum, vamos sentar só e tomar um café e acabou. Mas tem risco de se engasgar ainda, não vão nem tomar café. Ainda tem esse. Esse tipo de pessoa aí é perigoso. Então tem que levar na esportiva isso, entender e explicar, cara. Explicar, nada é 100%. Eu tenho muito, sabe que eu estou muito nas redes, você sabe aí, você já é meu amigo, a gente conversa. Eu estou muito nas redes, o meu outro Instagram, ele está chegando aos 100 mil, espero que nesse mês aí ele vai chegar aos 100 mil seguidores. Muito obrigado, trabalho muito forte com isso. E uma preocupação, até no marketing, quando a pessoa é muito questionada, os blogueiros e tal, já fui muito chamado de blogueiro, né? Chamo quase todo dia, alguém me chama de blogueiro, mas está tudo certo, não fico feliz com isso, já estou sendo considerado, né, um blogueiro. E uma das preocupações, e que é enxergado todos os profissionais que estão muito nas redes, é que eles prometem muitas coisas. E aí que está a grande diferença. Cara, você não precisa prometer nada, você só tem que ir lá, falar o teu trabalho da melhor maneira, a realidade de como ele é, e não ficar dando expectativas falsas para os pacientes. Porque até mesmo nas redes, às vezes você gera expectativas falsas e depois o paciente chega. Imagina, você gera uma expectativa nas suas redes aí digitais, porque por mais que você não trabalhe, você trabalhe sério, às vezes você gera uma expectativa, o que tem que ter cuidado, né, quando você vai trabalhar no marketing médico. Mas aí você gera uma expectativa, o paciente vem no teu consultório e ainda você não conversa sobre riscos e tal, cara, tá dando um baita de um tiro no pé. Porque além de você gerou uma expectativa quando chegou no teu consultório, você ainda também não explicou tudo que tinha para explicar, e aí depois o paciente vai entrar contra você e vai até dizer, olha só, mas eu vi isso no teu Instagram, agora você não me falou e eu quero isso. Esse é o grande problema do antes e depois, por exemplo, que Exato. quando a gente está e tem algumas dificuldades, eu, por exemplo, antes e depois eu não coloco, porque justamente por isso, para não criar problemas para mim no futuro. Então, eu até tenho vontade, às vezes, de botar algum procedimento, alguma coisa, mas a gente barra no que é proibido pelo nosso código. Mas aí entra o bom senso, e o meu bom senso me diz também, cara, cuidado mesmo com o antes e depois, porque o antes e depois pode gerar expectativas falsas no teu paciente e depois é um problema para te resolver depois. Então, na verdade, já é uma promessa tácita, não declarada, mas é uma promessa tácita de resultado. Isso é muito comum na especialidade da cirurgia plástica estética, antes e depois. A obrigação do médico, a configuração jurídica, é que ela é uma obrigação de meio. Ou seja, você vai fazer de tudo, empregar todos os meios, as técnicas científicas, para resolver o problema da pessoa que está te procurando, seja salvar a vida dela ou restabelecer a saúde. Agora, quando você promete, e isso já começa a já transmutar para uma obrigação de resultado, como na estética, você obrigatoriamente precisa entregar o resultado prometido. Se você não entrega o resultado prometido, há a abertura da possibilidade de um processo por indenização e até mesmo por propaganda falsa. Você prometeu algo que não está sendo entregue. Então é um risco que não vale a pena. Exato. E aí, para você pode trabalhar e crescer o marketing sem problema nenhum, não precisa fazer o antes e depois, e eu sou a prova viva disso, né? Como eu falei, já estou chegando aos meus 100 mil, graças a Deus. Estou com o canal do YouTube também, passou dos 40 mil, e temos uma previsão de 100 mil, se Deus quiser, em breve também.
estamos trabalhando forte, mas entendendo isso, justamente entendendo isso, que não precisa cruzar aí, extrapolar aí, fazer coisas que vão te trazer problema no futuro. Inclusive o pessoal que está nos assistindo, aproveitando essa deixa aí, o pessoal que está assistindo, lembrando que daqui a pouquinho, no final dessa live, eu vou liberar uma senha aí para você, que você vai pegar essa senha, vai mandar um direct para esse Instagram aqui, alexdornelles.cap, onde eu vou liberar uma aula gratuita falando de alguns detalhes aí que me ajudaram a chegar aos quase 100 mil que eu estou chegando, até divulguei lá os 100 mil, porque essa promoção vai estar rodando aí alguns anúncios e daqui uns dias eu já estou com 100, então o anúncio não vai estar ultrapassado. A gente está chegando, está com 95,4, alguma coisa assim, 95,3. Então a gente vai chegar até daqui uns dias aí, se Deus quiser, no 100 mil. E aí o pessoal que está aí, assistiu a nossa live aí, está interessado nesse assunto, no final eu vou liberar uma senha, você manda um direct no Instagram e recebe a aula gratuita. 100% gratuita, não precisa pagar nada, não precisa deixar o nome, não precisa fazer nada, é só um conteúdo que eu estou bonificando as pessoas que têm interesse em estar aqui aprendendo conosco algumas coisas, como esse termo aí que é extremamente importante no nosso consultório médico, né? Isso aí, doutor Rodrigo. Algum comentário especial que você queira falar desse documento aí, doutor Rodrigo? Nós estamos chegando aí ao final da live aí, vai ter muitas outras para nós fazer no futuro, porque você tem muito conteúdo aqui, né? Muito conteúdo, aproveitando aí para falar. O doutor Rodrigo, então, ele é especialista no direito médico, ele é advogado, escritor, 10 livros, né? Escritos, né? É isso? 10 livros escritos. Sim. Vários que já tem mais de uma edição, né? Agora você está me mandando a 4ª edição do livro da defesa do médico, e eu fico muito feliz e agradeço aí. Então, a gente tem que aproveitar esses conhecimentos aí para nós colocar na nossa empresa, que é o nosso consultório, com muita seriedade, para que nós consiga aí fazer um trabalho sério, honesto e, claro, se defendendo, porque a gente precisa também desse cuidado. Faz o comentário final aí para nós encerrar, então, doutor Rodrigo, quer puxar algum outro assunto aí? Para todo médico que está me ouvindo, profissionais da área da saúde, tenho amigos médicos e sei o quanto é difícil conciliar, muitas vezes, um atendimento mais longo com a prática da clínica, e às vezes tem os profissionais que ainda que precisam passar visita nos hospitais ou atender em casa. Tenho amigos que ainda fazem isso, que são, felizmente, médicos de cabeceira de muita gente, porque no interior isso é mais fácil e as pessoas, elas efetivamente se ligam a você. Mas se você tiver com dificuldade de elaborar esses documentos, de aplicá-los no seu consultório, busque uma consultoria. Assim como você precisa buscar uma consultoria, como com o Dr. Alex Dornelles, para ampliar, para ter um consultório de alta performance, às vezes nós não temos todo o conhecimento de que necessitamos para crescer ou para ampliar, para espraiar nossas raízes e empreender. Não que no futuro nós não possamos ter, mas num primeiro momento nós precisamos de uma equipe que nos ajude, que cresça junto conosco. Daí, por exemplo, a parceria que eu faço hoje com o Dr. Alex, no sentido de estar aprendendo junto, da maneira como ele cresce nas redes sociais, isso é uma necessidade hoje, mas crescer como ele cresce, que é com responsabilidade, com ética, com bom senso, e nunca transgredindo o limite do bom senso, do aceitável, do respeito ao próximo. A gente nunca pode prometer aquilo que não pode dar. Eu sempre digo que o milagre é de competência do divino. Então eu não posso me imiscuir aí na função dele e prometer coisas que não competem e não cabem a mim. Então sempre que houver dificuldade em qualquer área, busque sempre a consultoria, o aconselhamento ou a ajuda de um profissional da sua confiança, para que vocês possam caminhar juntos e assim construir profissões sólidas, embasadas no respeito, na dignidade humana, que hoje é o pilar de qualquer tipo de relacionamento. E deixar aqui um pequeno conselho que eu percebi nesses 20 anos de advocacia. Às vezes, as relações entre médico e paciente, elas vão degringolar por uma ação judicial porque faltou esse esclarecimento, faltou essa empatia, faltou esse sentar, faltou
abraçar o paciente, nem que for no sentido metafórico, sentir a dor dele, sentir o desespero dele, sofrer junto, mas buscar uma resposta. Às vezes é a falta de diálogo, a falta de entendimento que acaba desaguando no Poder Judiciário. E às vezes tudo que o paciente queria é uma atenção, sinto muito pelo ocorrido e vamos tentar resolver o problema. Como isso não acontece, ele já machucado por todas as agruras físicas e emocionais, ele acaba querendo, o ego acaba querendo se vingar e isso deságua no Poder Judiciário. E aí, como você mesmo comentou, né, doutor Rodrigo, existe também um mercado para isso, onde favorece também Sim, e começa a botar uma pilha, vamos dizer assim, né? Começa a sim, influência sim, para e sim. contra, e aí junta tudo isso, e o médico não se protegeu realmente, não fez devidamente o que deveria fazer, deixou brechas, e aí vem o outro lado, e aí você acaba perdendo muitas vezes por detalhes que você poderia ter prevenido tudo isso, né? Você poderia ter Sim, feito o que precisava fazer e não ia ter esse problema lá no futuro. Acho que é isso. exatamente. Perfeito. Doutor Rodrigo, como eu disse que eu ia deixar a senha, e essa senha, então, para quem quer assistir a aula, não é só profissional médico, tá? Doutor Rodrigo pode assistir lá também uma aula, porque essa aula é Com uma aula certeza. genérica, é uma aula que, com certeza, qualquer pessoa que quer crescer no seu Instagram profissional ou quer crescer nas suas redes como um todo, é uma aula bem curtinha, uma aula bem básica, bem simples, mas só um detalhe que às vezes pode te ajudar a pensar um pouquinho diferente e te encorajar mais um pouquinho a produzir conteúdo e tal. Então, eu dou uma aulinha bem simples, bem do dia a dia, mas que eu não tenho dúvida, doutor Rodrigo, quem assistir essa aula já vai ter um start para começar a mudar o jogo, sabendo que é muito importante hoje. Não adianta se você ser somente médico, você ser somente advogado, você ser somente qualquer profissão. Você tem que saber que o mundo mudou, o mundo está diferente e você Sim, precisa treinar novas habilidades, e essas habilidades são cada vez mais comportamentais, porque a máquina está substituindo o humano em muitas atividades, mas existem coisas, comportamentos que são próprios do ser humano. E você exato. precisa treinar essas habilidades, né, para que você consiga fazer um trabalho diferenciado, não só técnico, que também é extremamente importante, né? Mas, além disso, você precisa ter alguns outros conhecimentos que vale a pena aprimorar para você alavancar os resultados. E hoje existe um oceano livre, um oceano azul aí pela frente, para quem quer e tem Sim, muitas possibilidades. Em todos os mercados, tem muito mercado saturado, a gente sabe, hoje, na própria medicina, 500 mil médicos aí, e o mercado está cada vez mais concorrido na tua área, eu não tenho dúvida que também está cada vez mais concorrido, com mas ainda certeza. existe espaço para as pessoas que fazem o diferente. E a rede social, o mundo digital, me abriu amplas possibilidades. E por isso que eu quero repartir isso com as pessoas, poder ajudar para trazer mais pessoas para o nosso lado, porque está na hora de nós erguermos as bandeiras aqui e nós que temos o conhecimento de determinado assunto, nós estar aí na frente falando, porque na medida que você não está Sim, na frente falando, você está dando espaço para as outras pessoas falarem no teu lugar. E aí, no meu ponto de vista, a melhor maneira de você combater uma fake news é você colocando uma notícia que seja mais relevante, desmentindo essas outras com a sim. informação verdadeira. Então, essa é a minha bandeira que eu ergo aí. Então, a palavra-chave vai ser você me mandar um direct escrito Instamédico. É só botar lá Instamédico, que automaticamente você já vai receber para você entrar lá, o link para você entrar e assistir. Tá bom? Então é essa a Já dica para anotei você. aqui Instamédico, hein? Instamédico, já vai lá, assiste a aula, depois me dá um feedback como é que você gostou, Dou se sim, com aprendeu um certeza. pouquinho. E as pessoas que nos assistiram a live aí, doutor Rodrigo, quero agradecer o Eu que convite agradeço. aí da live. Vamos fazer com certeza muitas lives no futuro. A gente vai alinhando os assuntos e eu espero que pelo menos uma vez por mês a gente esteja aqui falando desses assuntos. Vamos
cada vez mais trazer pessoas que também entendam da forma que nós entendemos, para nós criar Sim. uma comunidade forte, para que a gente consiga crescer nos nossos trabalhos, nos nossos negócios com muita seriedade e alcançar os resultados que todos esperam, né? Ter sucesso na sua profissão, alavancar os resultados, ter retorno financeiro, ter retorno pessoal, tudo que a gente quer na nossa profissão, né? Então, obrigado. Obrigado mais uma vez aí, doutor Rodrigo. Obrigado a todos que participaram da nossa live. E a palavra-chave é Instamédico, então manda um direct Instamédico e assista a minha aula lá. Um grande abraço aí, doutor Rodrigo. Obrigado, doutor Alex. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Com Deus. E aí, vamos.